Comando Heleno Rotai. Rádio Serviço. Sempre com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Na segunda-feira da semana passada foi celebrado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, dia 16. Por isso, hoje, o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este tema, trombose. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi, para a sua Regina. Obrigado, professor, também. E queria mandar um beijo especial para o Guido e Letícia, são meus primos, estão nos acompanhando pelo YouTube. A Zaninha, a Ivete Martins. Em especial, essa semana, Dona Maria da Conceição Martins da Silva, lá de Nilópolis. Tem gente que é melosa e tem gente que é doce puro. Dona Conceição é doce puro, tão carinhosa comigo. Que bom. E a Maria da Penha, tia da Flávia Melo, que também esteve comigo essa semana. Para vocês, um bom domingo, uma semana abençoada. E olha, Heleno, a gente fala de trombose, né? Trombose, como o próprio nome diz, né? A formação de um coágulo ou trombo. E eu tenho arterial e venosa porque eu tenho dois tipos de vasos sanguíneos, as artérias e as veias. Qual é a diferença? Primeiro, na estrutura desses vasos. A artéria é todo vaso que carrega o sangue do coração para algum órgão. Ela serve como um túnel de condução do sangue. E a veia? Ela tem uma estrutura um pouco diferente, ela é menos elástica que a artéria, porque a artéria tem que bombear o sangue. A veia, ela conduz o sangue de volta de onde ele foi usado, nos tecidos, para o coração. Então, ela não tem essa parede elástica, mas ela tem válvulas que impedem que, pela ação da gravidade, o sangue fique represado lá embaixo. De onde se conclui que qualquer problema nessas válvulas, o sangue reflui e começa a inchar as pernas. E eu tenho varizes. A trombose venosa, como o próprio nome diz, é quando um coágulo entope uma veia. A trombose arterial, a encrenca é diferente. Ele entope uma artéria. Então, o sangue que deveria chegar a um determinado local não vai chegar, por quê? Porque o canal por onde ele deveria passar, ele está obstruído por um trombo, que é um tecido com fibrinogênio, com plaqueta, com glóbulos vermelhos, forma uma bolota dura que entope a passagem do sangue. Então, como é que o médico diferencia se existe uma trombose arterial ou venosa? Em ambas eu vou ter dor. Bom, por esse aspecto o Dr. Silvio não sabe diferenciar. Mas clinicamente ele tem como imaginar se a trombose na perna ou no braço, ela é venosa ou arterial? Tem, clinicamente tem. Tem exames que a gente faz que vão confirmar a suspeita diagnóstica do médico. Mas clinicamente eu tenho como ver. Por quê? Se eu tenho uma trombose venosa, a coloração da pele do membro que estiver com a trombose, ela fica mais arroxeada, azulada, vai aumentar de tamanho, porque tem um edema ali, fica empastado, porque aquele sangue não consegue voltar, ele fica todo represado ali. Se for na perna, o Dr. Silvio manda deitar o paciente e naquele membro que estiver aumentado de tamanho, com uma coloração meio azulada, ele flete o antepé da pessoa e vai ter uma dor horrível, é o sinal de Romas. Opa, isso é uma trombose venosa e provavelmente profunda, porque eu posso ter tromboses venosas superficiais ou profundas. Entendi. A trombose profunda ela é mais grave. Mas por que, Helena? Porque ela pode ter como complicação o desprendimento, olha que palavra bonita, Santoro batendo palma, o desprendimento do coágulo da veia, que está levando o sangue de volta para onde? Para o coração. Só que antes passa onde? No pulmão, para ele ser oxigenado. E se esse trombo entope uma artéria no pulmão, eu tenho uma trombose pulmonar, a TEP. E TEP, mais de metade dos casos, o paciente morre antes mesmo dele ter a oportunidade de chegar na emergência. É uma situação de desespero. Haja serenidade para atingir a emergência e chegando lá falar para o médico: doutor, não estou, para de falar porque não consegue respirar, dói. E eu estava com a minha perna inchada. O médico na mesma hora vai pensar, ele estava com uma trombose venosa profunda, para azar desse indivíduo, o trombo se desprendeu, ele está fazendo uma embolia pulmonar. Eu nem peço exame, eu já anticoagulo, depois eu vou pedir o exame. Tamanha a urgência da situação.
Agora, quando está localizado ali na perna, o exame é o Doppler, né? Sim, é o Doppler. Eu tenho 2 tipos de Doppler, né? Doppler, aliás, o nome do exame era o nome do médico que descobriu isso. Tanto que a gente escreve ecodoppler, o Doppler vem com D maiúsculo porque era o nome do sujeito. Sim. Eu posso fazer o ecodoppler venoso, e aí eu vou ver uma trombose venosa, mas eu posso pedir também um ecodoppler arterial, para ver uma trombose arterial. E como é que é a diferença de uma e outra? Como eu disse, um trombo entope a veia, impedindo assim o sangue de retornar ao coração. Se ele entupir uma artéria, ele impede aquele sangue oxigenado de chegar ao seu destino. E aí eu vou ter um quadro diferente. O membro não vai ficar azulado, ele vai ficar esbranquiçado. Não chega a sangue, fica branco. Entendi. Na trombose venosa, a pele fica um pouco quente, tem muito sangue ali. Na trombose arterial, eu não tenho sangue, porque o sangue não chegou, a pele fica fria. Você vê como o conhecimento do exame clínico pode muitas vezes, na ausência de um exame diagnóstico mais sofisticado, permitir ao médico fazer a suspeita diagnóstica. Examinando, num a pele está quente, no outro a pele está fria. Num eu tenho pulsos palpáveis, no outro eu vou ter ausência de pulsos. Trombose arterial, se o sangue não chega, na trombose arterial eu não vou ter pulso. Qual é a complicação da trombose arterial? Eu acabei de falar que na trombose venosa o medo é a trombose pulmonar. E na arterial eu posso ter uma gangrena. Se o oxigênio não chega às minhas células, essas células entram num processo de sofrimento agudo e morrem. Eu vou ter a necrose tecidual, pé podre, que vai levar à amputação. Entendi. Agora, em relação ao Doppler, né, que eu perguntei, é a mesma máquina, né, o mesmo equipamento que faz o exame? Exatamente. Só que num eu vou direcioná-lo para as veias, no outro para as artérias. Sim. E eu vou ver como se faz o fluxo sanguíneo na veia e na artéria. E vou permitir que eu faça o diagnóstico. O fluxo sanguíneo está normal. O fluxo sanguíneo está alterado. Está alterado porque tem um trombo venoso. Eu consigo, é tipo um ultrassom, identificar a presença do trombo na parede do vaso, seja na artéria, seja na veia. Agora, eu não conheço ninguém, nunca ouvi falar alguém que tenha tido trombose no braço. Normalmente é na perna, na batata da perna, na coxa. No braço eu nunca vi. Eu já vi uma trombose arterial num paciente diabético. O diabetes é um fator de risco para trombose arterial dos mais importantes. Diabético que fuma é um candidato a esse tipo de encrenca. E para azar dessa mulher, ela fumava, era diabética do tipo 1 e usava pílula. Ela tinha 3 fatores de risco. E ela fez uma trombose arterial no braço. Eu nunca vi, sinceramente. Uma dor aguda no braço esquerdo. Chega na emergência, o braço não estava inchado, mas estava pálido, pele fria. Tenta ver o pulso radial. Não foi possível palpar esse pulso. Faz-se o ecodoppler arterial, que mostra que há ausência da passagem do sangue. E no caso dela, ela foi tardiamente ao hospital porque o braço já estava escurecido com sinais de gangrena. E para salvar a vida dela foi necessário fazer a amputação. Meu Deus. Quando chega a tempo na emergência, a gente faz um procedimento como se fosse um stent, que eu vou dilatar aquele vaso, eu vou permitir que o fluxo se refaça. E com isso eu evito a amputação. Mas para isso é fundamental que o diagnóstico seja feito precocemente. O senhor falou da pílula por causa dos hormônios, né? Estrogênio. O estrogênio, que a doutora Célia, que aliás virá semana que vem aqui comigo, para minha sorte, o estrogênio, ele é um fator de risco de tromboembolismo. Reposição hormonal também? Também, tanto que a gente faz o seguinte, a dose de estrogênio na reposição hormonal é pequena, se comparada com a dose de estrogênio que você tem no contraceptivo, que é maior. Mas há uma recomendação universal. Se você vai usar, seja o anticoncepcional, seja a reposição hormonal pós-menopausa, você está terminantemente proibida de fumar. E se você for diabética, a recomendação é procure outro método.
Entendi, complicado. Bom, uma vez diagnosticado, primeiro vai tentar resolver, como o senhor disse, né, na emergência, desobstruir este trombo, né? Se for arterial. Se for venosa, o tratamento é anticoagulante. Faz-se o anticoagulante com o intuito de, em primeiro lugar, evitar que novos trombos se formem. Em segundo lugar, tentar fazer com que aquele trombo se desfaça. E é verdade que tem gente que tem que tomar remédio pro resto da vida? Às vezes sim, dependendo da causa. Eu tive uma trombose aqui na Rádio Tupi. Eu lembro. No Estava programa participando Barbosa, né? do debate. Eu lembro. E quando eu fui pegar o ar para poder falar, o debate a gente falava 2 minutos seguidos, haja fôlego, eu tive uma dor aguda no pulmão. E eu tinha operado 6 meses antes um câncer no intestino. Quando eu senti essa dor aguda, médico é médico 100% dos 24 horas do dia. Está vendo o jogo do Fluminense ontem sofrendo, mas continua sendo médico. Eu pensei, eu fiz um PET scan, eu não tenho bolha no pulmão para ter um pneumotórax espontâneo, não tenho febre, não tenho tosse, não estou expectorando, não é pneumonia, isso é uma embolia pulmonar. Meu Deus. Em pleno estúdio ali em São Cristóvão. Direto pro Copa Dor, pro Quinta Dor. Foi pro Copa. Ah, tá. Eu liguei para minha filha médica, que trabalhava na época na emergência do Quinta e do Copa. E para mim o Copa era mais perto. Eu estava em São Cristóvão, mas eu ia passar em casa. Entendi. Que médica é um bicho teimoso. E eu perguntei, Bruna, você está de plantão? Ela falou, não. Encontra papai em casa que você vai levá-lo na emergência. E ela me encontrou. Ela falou, o que foi, pai? Eu falei, você não vai fazer nada. Só faça o que eu mandar. Papai está com embolia pulmonar. Ela deu um grito. É uma das maiores emergências que a gente tem na medicina. E eu falei, você sabe que o risco de mortalidade é de 60% e não depende do que eu ou você fizermos. Eu não quero que você carregue na sua vida o peso de ter tentado tratar teu pai e não ter conseguido. Chegando lá, eu mandei ela fazer o anticoagulante, fazer o AS, fez os exames que confirmou. 1 semana de CTI. Graças a Deus tudo. Mas graças a Deus eu estou aqui com essa sequela. De vez em quando essa tosse. Que vem na hora do programa porque você me emociona. Bom, mas está na hora de terminar o nosso papo realmente. Alguma coisa rápida para acrescentar antes da gente encerrar, doutor? Bom, o rápido é o seguinte. Se você tiver diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, fumar, tiver obeso, tiver tido um câncer, tiver feito uma cirurgia, cuidado em viagens aéreas prolongadas, procure sempre movimentar as pernas. Isso aí. Vá ao banheiro a cada 3, 4 horas, mesmo que não tenha vontade para andar. Isso. Porque a imobilidade prolongada é um dos principais fatores de risco para trombose venosa. E procure o médico. Perfeito. Bom, assunto para a semana que vem com a doutora Célia, doutor Silvio. SAF. Veja bem, síndrome alcoólica fetal. Tem nada a ver com futebol. Perfeito. Então a doutora Célia Regina estará aqui no próximo domingo, junto com o doutor Silvio, no Rádio Serviço Saúde. Meu querido amigo, um grande abraço, bom domingo, fique com Deus, boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, uma semana abençoada e 1000 perdões por essa tosse, que acho que é nervoso por causa da Eliana. Que é isso. Abraço, 11h47.